A gente está falando aqui, né, sobre como pode ser cansativo para a família também, como pode ser difícil, e ela pergunta o seguinte: a decisão para começar esses cuidados paliativos é uma decisão da família ou do paciente? Olha, o protagonista dentro desse processo é o paciente, tá? E a gente sempre procura respeitar a vontade dele e os interesses dele. Claro que no cuidado paliativo, o foco do cuidado não é só o doente, mas também a família, por definição. E é por isso que o cuidado precisa ser multiprofissional, com múltiplos aspectos, como a Juliana Dantas falou. Então, a decisão, ela é sempre, primeiro, compartilhada entre um profissional de saúde e o próprio paciente. O paciente, por direito que tenha confidencialidade, questões de sigilo, é o protagonista. Mas a gente sempre acha que, posto que esse sofrimento, sobra sofrimento para todo mundo, a família também sofre, e ao longo de toda a trajetória, não só no fim, essa coisa de vai e volta do hospital, como o Karnal falou, quer dizer, isso é muito, muito pesado. Então, a decisão ela deve ser conjunta, mas o protagonista é o paciente. Mais uma pergunta aqui da Cris, ela quer saber qual é a diferença entre cuidados paliativos e ortotanásia. Tá. Isso é uma... Vamos lá. Ortotanásia é um termo de origem grega que diz respeito à boa morte. A conjunção desses dois termos, ela veio principalmente a partir de 2006, por conta de um documento que o Conselho Federal de Medicina lançou, em que associou o cuidado paliativo à boa morte e, portanto, à ortotanásia. Cuidado paliativo é uma forma de cuidar do paciente, da família, de uma forma ampla e dando sentido e significado para a existência a partir do alívio de qualquer tipo de sofrimento, da dor física e da dor não física, o que a Cicely Saunders chamava de dor total, já desde 1964. Então é acolher a dor a mais ampla possível, porque ela é ampla. Então isso é cuidado paliativo. E a gente promove o quê? Boa morte, dentro dos padrões que aquela pessoa e aquela família entendem como boa morte, inclusive com uso ou não de recursos tecnológicos, e até quando. E a gente respeita e orienta tecnicamente como é feito isso. A conclusão, ou seja, a boa morte, é o que o tal termo grego, ortotanásia, diz. Tá? Já teve muita confusão com esse termo. Eu prefiro sempre descrever o que são as coisas do que ficar usando termos que às vezes são fechados e as pessoas nem sempre conhecem bem. Então, a gente está dizendo aqui o que é cuidado paliativo. Há quem diga que isso é boa morte, e eu creio firmemente que isso é verdade. Então, talvez a gente possa chamar de ortotanásia, sim, como é comum. Sabe que eu ouvi o doutor Ricardo falando e aí, enfim, eu já ia perguntar uma coisa nesse sentido, porque me parece, pelo seu discurso desde o começo do programa, que os cuidados paliativos, eles na verdade são mais amplos e podem incluir a ortotanásia definida como a boa morte, porque você fala, é um cuidado que não necessariamente vai acontecer só quando o quadro da doença for irreversível, não se direciona só ao paciente, mas também a toda a família. Então, acho que de repente falar um pouco mais disso, porque eu percebo que inclusive o pessoal que mandou as perguntas, associa o cuidado paliativo àquele momento final, então quando a gente percebe que não tem mais o que fazer. E aí, pela fala do Dr. Ricardo, eu acho que a gente poderia ampliar essa compreensão, a gente tem que pensar no cuidado paliativo durante todo o processo, numa humanização de todo o tratamento e direcionado tanto ao paciente quanto às pessoas que o circundam, correto? Sim. É verdade, desde o começo, é para o sofrimento humano. O negócio, se a gente pudesse chamar assim do cuidado paliativo, é o sofrimento humano, não é a morte, não é a dor. Assim, a morte é uma má bandeira para o cuidado paliativo. Há quem fale de cuidado paliativo falando de morte. Eu sou muito mais, eu tenho convicção de que falar de cuidado paliativo é falar de vida. Vida com dignidade, vida com sentido, vida com identidade. Morrer bem é morrer com a própria identidade. É morrer do seu jeito, no lugar que você quer, sendo respeitado,
Então, e também tendo dividido esse tipo de perspectiva com a sua família, né? Em casa ou no hospital. Normalmente as pessoas acham que morrer em casa é uma coisa romântica, precisa ter estrutura, que não é uma coisa muito fácil, precisa estar bem instrumentalizado. Mas sim, quer dizer, não dá para a gente pensar definitivamente no cuidado paliativo como algo voltado para a morte, mas é a qualificação de um cuidado com aspectos humanos, comunicacionais, interrelacionais, éticos, e que vão para muito além de saber usar a morfina, por exemplo. E a gente tem que saber usar muito bem, a gente até sabe mesmo, mas é muito mais do que isso.